Toda cidade tem seu encanto, mas poucas reúnem tantos encantos quanto Pirenópolis. Uma das primeiras cidades do estado de Goiás, debruçada sobre o Rio das Almas e abraçada pela Serra dos Pirineus, que deu origem ao seu nome, é dona de uma beleza ímpar. Sua população cultiva através do tempo as tradições seculares e suas manifestações culturais. É a terra das cavalhadas, da festa do Divino Espírito Santo e de casarões coloniais e altares barrocos. Neste ambiente fecundo, nascem a todo instante movimentos de preservação da memória e do patrimônio cultural. O Memorial da Família Jaime e a Venda do Bento são exemplos de iniciativas particulares que, apesar de tão diferentes, carregam algo em comum: o desejo de resgatar a memória e homenagear aqueles que fizeram a história. Amante das tradições, a família Jaime participa das manifestações culturais da cidade. Durante as comemorações da festa do Divino Espírito Santo, que é a manifestação religiosa mais importante e uma das maiores do Brasil, grupos de devotos são recebidos com muita alegria em uma mesa farta. Eles fazem uma prece de agradecimento ao dono da casa e à boa comida. Cantam, dançam e saúdam o divino. A catira é uma dança típica, entoada pelas modas de viola. Com a mesma receptividade dispensada aos foliões, o advogado Thales Jaime abre as portas do memorial que ele mesmo criou para preservar a história de sua família e nos leva a conhecer os objetos, as fotografias e memórias. O Memorial João Zico Jaime leva o nome de um patriarca da família que ajudou a escrever a história do município e do estado, contribuindo para a cultura, a economia e a política. Na verdade, é uma forma de homenagear o antigo proprietário dessa fazenda, que é o meu avô paterno, João Batista Jaime, pai do meu pai. Foi a forma que encontrei de levar isso ao conhecimento dos meus filhos, de mostrar a história do meu avô paterno, e acabei juntando, naquele pequeno espaço ali, algumas peças antiquíssimas, e com isso mostrar para os meus filhos a importância de você preservar a história, de você preservar a cultura, de você preservar as tradições de um município historicamente conhecido como Pirenópolis. Vários membros da família ocuparam cargos públicos e participaram ativamente da vida política. Entre os mais ilustres está o nome de Jarbas Jaime, professor, jornalista, genealogista e historiador. Dedicou-se ao jornalismo cerca de 40 anos. Escreveu artigos para jornais goianos e do Triângulo Mineiro. Tratado respeitosamente por professor Jarbas Jaime, é considerado o pai da historiografia de Pirenópolis. Esse pequeno museu que eu fiz aqui na fazenda é justamente isso aí. É o resgate de parte da cultura da minha família e de Pirenópolis. Nenhuma sociedade, nenhuma geração sai fortalecida de uma época se não souber preservar as tradições, se não souber preservar aquilo que o município, que o estado, que o país tem de mais belo, que é a sua tradição. No acervo fotográfico, flagrantes da intimidade familiar se misturam aos registros de solenidades e acontecimentos políticos e sociais. Aqui as várias gerações eternizadas pelas lentes das câmeras se encontram no mesmo tempo e no mesmo espaço,
para contar um pouco da história da família Jaime, de Pirenópolis e de Goiás. A venda do Bento é um resgate da memória de Dário Mendonça e sua esposa Ana Lobo Mendonça, que nos anos 40 tinham nesse mesmo local uma venda e um ponto de pouso, onde os viajantes faziam o intercâmbio comercial e cultural. O comércio atendia aos tropeiros e viajantes que desbravavam o sertão brasileiro e povoavam o interior de Goiás. Altamir Mendonça juntou à história a gastronomia, criando um lugar de beleza singular. Nós tentamos reproduzir como era o comércio, né? Mais ou menos os produtos que eram vendidos ou trocados aqui. Então era isso mesmo. Alguns tecidos que já era moderno, esses artigos de beleza que já chegava alguma coisa aqui na década de 30, 40, e, enfim, as cachaças, que além de que nós produzíamos, vinham algumas de fora muito boas, trazidas também nos tonéis, né? Então, a venda do Bento é essa, é uma homenagem ao meu pai, ao primeiro empregado dele aqui, o Bento Leite, porque era um homem de confiança absoluta dele. Então nós resolvemos dar essa homenagem a esse primeiro trabalhador, primeiro peão nosso aqui nessa região, o Bento Leite. A fachada lembra uma típica venda de beira de estrada, comum no início do século XX. Quem passa pela estreita porta de madeira se teletransporta a outra dimensão. As prateleiras, a caixa registradora, as bobinas de papel de embrulho, o baleiro giratório, os pinguins na geladeira. Todo o cenário causa a sensação de estar fazendo uma viagem no tempo. A maioria dessas peças, eu tinha elas na fazenda, que está a 5 quilômetros daqui. Mas lá, essas peças, elas eram exibidas só para a minha família, só para os meus familiares. Então eu resolvi trazê-las para cá, devido à facilidade do asfalto, da energia elétrica, enfim, do progresso. E eu então pude compartilhar com o pessoal que aqui visita, de Goiás, de Brasília, e do Brasil e até do mundo. Eles admirando essas peças hoje que são raríssimas. Aqui se encontram os mais diversos e surpreendentes artigos secos e molhados, aviamentos, chupetas, utensílios domésticos, perfumaria, ferragens, remédios e até chocalho de cascavel e penteadeirinha com caixinha de música. Como nas boas casas do ramo, a venda do Bento tem de tudo. Os grãos e sementes são cuidadosamente acomodados nas caixas com divisórias de madeira. Tradicionalmente, as cachaças e os destilados possuem lugar de destaque,
E na venda do bento, todo o processo de fabricação pode ser acompanhado, desde a moagem da cana até o produto final. As moendas gigantes eram puxadas nos antigos engenhos por animais, que se alimentavam no velho coxo de madeira. As peças de engenho são referência no ciclo da cana-de-açúcar. Este engenho de ferro é um modelo mais moderno e foi trazido de Portugal. Depois de moída, a cana é destilada num alambique para se transformar na genuína cachaça nacional. Outra referência histórica são os lustres feitos de bateias usadas na mineração durante o ciclo do ouro. A economia de subsistência predominante até o início do século XX é representada pela roca, o tear, as velhas máquinas de costura, a torradeira e o moinho de café. Nós éramos obrigados a produzir tudo aqui, porque nós não tínhamos como ir comprar em São Paulo, na beira-mar. Então nós tínhamos que produzir o açúcar, produzir a farinha de mandioca, os cereais, tecer os tecidos para as nossas roupas e cobertas e cobertores. Então a única coisa que nós não conseguimos fabricar aqui era o sal. Naquele tempo, o nosso transporte era as carroças, de roda de pau, porque não existia pneu. Então era um transporte duro. Ele batia nos buracos e resbalava a gente em cima. Aí, quando foi na década de 38, 40, surgiu o pneu. Aí as carroças, as charretes passaram a ser mais macias, mais confortáveis. Foi um progresso grande para nós aqui nesta região desse interior de Goiás. Então, eu fiz questão de mostrar as carroças de roda de pau, os carretões, os carros de boi e a charrete já com pneu, que já é coisa moderna para a época. Pirenópolis é conhecida pela forte religiosidade e a venda do bento mantém essa vocação, visível nos objetos sacros espalhados por todos os cantos, mesmo naqueles mais inesperados. A pequena capela erguida no pátio também faz parte desta cultura regional. A coleção de instrumentos e as fotografias prestam um tributo à música e aos músicos locais. Sobre a vitrola antiga, vinis de cantores e compositores revelam a natureza cultural da cidade. Quem consegue se lembrar de quantas vezes a moeda brasileira sofreu algum tipo de mudança? Muda de nome, corta zero, acrescenta zero, aparece e desaparece o centavo. Para acompanhar toda essa evolução, só recorrendo à coleção da venda do bento. As propagandas antigas de cigarro eram repletas de glamour e os cartazes verdadeiras obras de arte. Alguns de marcas conhecidas e de outras que já não existem, se juntam aos anúncios de bebidas porque fazem parte da história da propaganda. Aos amantes da sétima arte, a venda do bento apresenta sua galeria de famosos, cartazes de astros que escreveram a história do cinema.
com os reis da chanchada brasileira, Oscarito e Grande Otelo, e o imortal Charles Chaplin. As pinturas, assinadas em sua maioria por artistas locais ou regionais, retratam a vida cotidiana da cidade, as festas do Divino e das cavalhadas. Depois de alimentar o espírito com a viagem histórica e cultural, é hora de cuidar da matéria com uma boa refeição. O restaurante é uma das partes mais aconchegantes da casa. No cardápio, a variedade de pratos e a combinação de ingredientes lembram a diversidade cultural herdada dos viajantes de outrora. Além da qualidade dos pratos, tem pratos típicos regionais e pratos do Brasil afora, tem a história que você agrega no cliente que aqui vem. Ele não vem só para comer. Porque comer por comer, ele come em qualquer lugar, no quilo, paga 1 quilo, gasta 5 minutos. Mas ele vem aqui e fica o dia todo olhando essa história e buscando como é que se vivia o homem aqui no interior de Goiás. Na Venda do Bento, todos têm direito a um espaço na parede de adobe. Gente famosa, gente do povo, gente simples, gente importante. Os políticos, a família Mendonça, os personagens folclóricos. Seu Ico, o tocador de sinos. Os retratos falam e contam uma história, individual ou coletiva. Seja qual for, é preciso olhar, observar e entender. Quem não tem passado, não tem presente e não terá futuro. Então o povo que não tem a sua história, a sua trajetória, é um povo sem futuro. Isso vai desaparecer com o tempo.